Fala, concurseiros, bom dia. Domingão de carnaval, dia de quê? Resolver prova. Vamos resolver uma prova aqui. A nossa primeira prova vai ser PROGEP, Universidade Federal do Paraná, técnico de TI. 5 questõezinhas de raciocínio lógico, 5 pontos para você no resultado, hein? Vamos lá. A primeira pergunta ele fala assim: uma sorveteria realizou uma pesquisa com 150 fregueses. 150 fregueses. Você gosta de sorvete de baunilha? Você gosta de sorvete de chocolate? Um total de 80 respondeu sim que gosta de baunilha. 80. E 85 responderam que gostam de chocolate. E aí ele ainda fala aqui que 23 disseram que não gostam de nenhum dos dois. Não gostam. 23. Como é que a gente vai montar esse problema? Então a gente tem um universo, conjunto baunilha, conjunto chocolate. Então aqui a gente tem 23 que não gostam de nenhum dos dois. Aqui dentro a gente vai ter 80, aqui eu vou chamar de baunilha, conjunto B e conjunto chocolate. Beleza? Só que, como 80 responderam que gostam de baunilha e 85 de chocolate, se a gente somar 80 com 85, dá 165. 165 é maior do que o 150. E ainda é maior do que o 150 menos o 123, que falaram que não gostam de nenhum. Então tem uns aqui que responderam que gostam dos dois. A gente chega a essa conclusão. O que a gente vai fazer? 150 menos 23 dá 127. Beleza? 165 menos 127, a gente vai chegar à conclusão que 38 estão contados em duplicidade. 38 pessoas. Esses que estão contados em duplicidade, na verdade, são os que gostam dos dois. Óbvio, a gente bota aqui 38. Aí aqui, 80 menos 38 vai dar 42. E 85 menos 38 vai dar 47. Aí qual é a pergunta que ele faz? O total de pessoas que disseram gostar de ambos os sabores foi de... A gente confirma aqui, ó, 23, 42 mais 38 dá 80, com 47 dá 127, com 23 dá 150, tá perfeito? Então o total, 38, resposta B de bola. Beleza? Primeira questão, acertou, tá no papo. A segunda questão ele diz o seguinte, essa questão é mais enjoadinha, ó. Uma empresa demora 60 dias trabalhando com 18 máquinas por 10 horas para produzir 65 mil unidades de um produto. Beleza? Aí ele pergunta: qual é a fração que representa a quantidade de produtos de uma única máquina produzindo em uma hora? Pô, então a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que dividir esse 65 aqui, se ele quer saber uma única máquina, então a gente tem que dividir por 18. Em um dia, tem que dividir pelo 60, vezes 60, 18 vezes 60. E em uma hora, tem que dividir pelo 10 também. Então a gente corta aqui, pode cortar aqui, a gente vai ficar com 650, dividido por 6 vezes 18, 18 vezes 6, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 1, 6, com 4, 10, 108. Cara, é importante fazer essas contas todas na mão, inclusive quando estiver estudando. Não usa calculadora, porque na hora da prova não tem calculadora, beleza? Então, 650 dividido por 108. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Você vai ficar com 325 divididos por 54. Dá para dividir, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3 daqui, mas não dá aqui. Não dá. Vamos ver se tem essa resposta na prova.
Tem essa resposta na prova, letra C. Tá aí. 2 para conta. 2 de 5. Tá ficando bom. Vamos lá. Terceira questão. Ele fala assim. Essa a gente vai responder só com a cabeça, hein? Suponha que todo atleta pratica atividade física e nenhum atleta consome bebida alcoólica. Então, são essas duas premissas que a gente tem. Atleta pratica atividade física, e atleta não bebe. Beleza? São as duas, só o que a gente sabe é isso. E aí ele começa. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Mais da metade do grupo pratica atividade física. Ele diz que a gente tem 5 atletas nesse grupo. Pode ter algum que não é atleta que pratica atividade física? Pode ter. A gente sabe quantos? Não sabe. A gente não pode afirmar que isso é verdade. Há 10 pessoas no grupo que consomem bebidas alcoólicas e não praticam atividade física. A gente não tem informação sobre os outros 15. A gente só tem informação sobre 5 pessoas. No grupo, há exatamente 5 pessoas que praticam atividade física. A gente sabe que tem 5, mas pode ter mais. Também não pode responder essa. Pelo menos alguém do grupo consome bebida alcoólica. A gente também não pode dizer isso. Às vezes a gente está falando de um grupo que todo mundo absteme, né? Então, não dá para dizer isso. E aí, a última é, de 0 a 15 pessoas no grupo consomem bebida alcoólica. Ou seja, a gente sabe que não pode ter 16, porque 5 atletas não bebem, então a gente sabe que dos 25 não bebem. E ele me dá um range de 0 a 15. Ou seja, dos outros que não são atletas, ou desde todo mundo bebe até nenhum deles bebendo, está dentro dessa alternativa. Essa é a alternativa certa, letra A. De 0 a 15 pessoas no grupo consomem bebidas alcoólicas. Beleza? Vamos para a próxima. Então a gente já acertou 3 de 5. Bora lá. Então, sem enrolar, vamos para a quarta questão. E quem me segue não pode errar essa quarta questão, porque é só multiplicar e dividir. Então, o que ela diz? Ela diz que o Pedro consumiu no mesmo dia 3/4 de um pão de mel e 4 quadradinhos de chocolate. 3/4 de um pão de mel e 4 quadradinhos de chocolate. Ele foi até a tabela nutricional dos alimentos e encontrou que um pão de mel contém 6 gramas de proteína e cada quadradinho de chocolate contém 1,5 gramas de proteína. E ele diz aqui também na questão que o recomendado é que se ingira 75 gramas de proteína por dia. Beleza? É só isso. Aí ele pergunta qual percentual que ele ingeriu, percentual de proteína que ele ingeriu, né, com esses dois alimentos. Primeira coisa, 3/4 de 6, a gente sabe que é 4,5 gramas. 6 vezes 75%. 1,5 gramas de proteína vezes 4 vai dar 6 gramas de proteína, o total dá 10,5 gramas de proteína. Beleza? Então agora a gente tem que dividir esse 10,5 pelo 75, que é o que ele tem que comer todo dia. 10,5 divididos por 75, a gente vai ter 0, né? Que é esse que some, 0,105 divididos por 75 dá 1. 1 vezes 75, 75, para 105, 30. 300 divididos por 75 dá 4 ou 14%. Mais uma que você acertou, já está com 4 de 5. Agora vamos para a quinta questão. A quinta questão, a gente não precisa nem escrever nada. Eu vou escrever aqui só para questão de didática. Mas, basicamente, o que o comando da questão diz é que, antes do plantio, uma agrônoma, agricultora, ela falou o seguinte: se o solo não for adubado, solo não adubado é a proposição A.
Se o solo não for adubado ou as ervas daninhas não forem exterminadas, né, pragas exterminadas, que é a nossa proposição B, então a gente vai ter que as plantas ficarão doentes, tá? Plantas doentes. É isso que a gente tem. Aí ele diz o seguinte: qual dos cenários abaixo contradiz o que foi dito pela agricultora? Então ela diz: no primeiro cenário, o solo foi adubado, as pragas foram exterminadas e as plantas não adoeceram. Ela não falou aqui, quer dizer, tá tudo dentro do que ela falou. Na verdade, até é a inversão do que ela falou, né? Além, assim, era um O em cima, vira um E, não estava adubado, está adubado, elas foram exterminadas, então assim, as plantas não adoeceram o que a gente esperava. Beleza, não contradiz. O solo foi adubado, as pragas foram exterminadas e as plantas adoeceram. Aí, pô, talvez essa aí pegue, porque o que ela fala? Ela fala que se não forem adubadas e as pragas não forem exterminadas, as plantas ficarão doentes. Mas ela não garantiu que fazendo A e B, as plantas não ficariam, elas podem ficar por outro motivo. O que ela disse é, se não fizer esses dois, elas vão ficar doentes por esses dois motivos. Mas não necessariamente fazendo esses dois, as plantas não ficariam doentes nunca. Então a gente também não pode afirmar que isso contradiz o que ela afirmou. Não, de forma alguma. Se o solo não foi adubado, as pragas foram exterminadas e as plantas adoeceram. Ora, ela falou, né? Exatamente como no B, que tem que fazer um ou outro, ou então as plantas vão ficar doentes, né? Se não fizer nenhum dos dois, as plantas vão ficar doentes. Nesse caso, ela fez um dos dois. É verdadeira a soma das duas premissas. Mas o resultado aqui as plantas adoeceram. Ela não disse que as plantas não adoeceriam se fizesse os dois. Não, ela disse que se não fizer os dois, as plantas adoecerão. Então essa C é igual a B, também não contradiz. O solo não foi adubado, as pragas não foram exterminadas e as plantas adoeceram. Olha, justamente o que ela falou, não é? Ela falou, ó, se não fizer nenhum nem outro, as plantas vão adoecer. A planta adoeceu. E a última questão, o E, é que o solo foi adubado, as pragas não foram exterminadas e as plantas não adoeceram. Ora, aqui a gente tem um problema. Ela falou que o solo foi adubado, só que de toda forma as pragas não foram exterminadas. Então esses dois aqui continuam verdade, porque é um ou outro. Como o solo foi adubado, isso aqui é verdade, então esse O aqui vira verdade. Só que as plantas não adoeceram, está o oposto das plantas não adoecerem. Então esse, de fato, contradiz, a resposta é a letra E, e quem estuda aqui teria tirado 5 de 5 e é para o resto do concurso. Grande abraço, bom carnaval para todos e até mais.